E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. E hoje é dia de finalizar, não, eu tô pensando nas playlists. Hoje é dia de fazer vídeo único de um livro que eu acabei de ler, terminei de ler recentemente. Esse aqui é Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset, autor espanhol do início do século XX, certo? Essa obra ela foi publicada a primeira vez nos final dos anos 20, anos 30, teve várias edições, todas em período pré-Segunda Guerra Mundial. E aí eu li, né? Tem algumas coisas bem interessantes para chamar a atenção, tem a ver com a nossa época também. E tem algumas coisas que eu não concordo tanto, que a gente vai pegar e desenvolver aqui, certo? Se eu puder, né? Se der, eu vou chamar algumas coisas do Copilot aqui para ajudar a gente a aprofundar mais. E tenham paciência, veja o vídeo até o final, né? Se entendi com o vídeo mais longo, já que a gente vai falar do livro todo, né? O máximo possível. E antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito, né? Sabendo que a gente está no desafio Michel Foucault até o final de 2024, dia 31 de dezembro de 2024. Se a gente chegar a 5 mil inscritos, a gente vai ter uma cabeça raspada no ano 2025, para a gente parecer um pouquinho com o Michel Foucault. Então, desafio Michel Foucault, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo pedindo para seus amigos se inscreverem também. Dê like também, né, no vídeo, para poder o algoritmo do YouTube recomendar a gente. Comente, faça comentário, escreva desafio Michel Foucault nos comentários. E você pode também ser membro do canal, seja membro do canal. Eu vou ficar passando aqui os cards aqui para lembrar você. Dê o like especial que valeu. Você pode ser um apoiador do canal no Apoia-se, que está aí também na descrição do vídeo. E você pode dar uma olhada, né, nos meus livros, especialmente o Em Busca da Verdade 3, que é o meu livro mais recente. E aí na descrição do vídeo também você tem um link lá para o Clube de Autores, onde o livro está disponível, além de outras lojas também, mas dê uma olhada lá. Certo? Então vamos ao nosso conteúdo aqui do Rebelião das Massas. Assim, dá para dividir o livro, né, em quatro aspectos principais que são tratados aqui. O primeiro seria o que dá meio que título ao livro, né, que é essa ideia da rebelião das massas. Por que na sociedade de massa produz uma distorção, segundo o Ortega y Gasset, no modelo de sociedade, especialmente sociedade europeia, né, da época que ele vivia. E é isso, o principal, né, o foco principal assim, dele do livro. Como é um conjunto assim, de alguns ensaios, né, tem essa parte das massas, né, da sociedade de massa, da rebelião das massas. Aí ele vai desenvolvendo outras coisas interrelacionadas. O segundo aspecto, né, que eu consegui ver interessante, é a noção que ele faz relacionada com isso das massas, da noção de nacionalidade, né, de país, e a questão da condução da história pela civilização europeia, né? E aí ele vai falar isso sobre a questão das nações, né, como as nações se veem, se atritam, e como elas podem conduzir a partir de alguma liderança ou não a sociedade. Apesar de algumas críticas, mas ele tem uma certa admiração pela nação inglesa, apesar de ele ser espanhol. Aí depois, dentro dessa coisa das nações, ele vai falar sobre a questão do pacifismo. Tem um ensaio específico sobre isso aí. E olha que ele está no período pré-Segunda Guerra Mundial, né? Com um processo de ascensão do nazismo, do fascismo, e na Espanha, que ele vivia, a guerra civil, né, entre o pessoal nacionalista e o pessoal mais fascista, certo? Do Franco, General Franco.
Aí tem uma outra parte do livro em que ele fala sobre a questão da juventude, certo? A questão de como a sociedade da época dele tem a ver um pouco com a nossa, tem uma predominância da juventude como modelo de vida, né? Eu vou tentar explicar para vocês sobre isso. E um aspecto final, né? Os últimos 2 ensaios, se eu não me engano, foi os 2, que é sobre a questão do masculino e do feminino, certo? Ele vai traçar uma linha entre a ideia de uma sociedade, sociedade mais masculina no passado e mais feminina no presente, e ele vai fazendo algumas elaborações em cima disso aí, e aí ele traz um bocado de, ao meu ver, né, nos olhos de hoje, 2024, mas ao meu ver uma visão um pouco preconceituosa, um pouco sexista a respeito da separação de masculino e feminino, conservadora, né, nesse sentido. Bom, então vamos começar. Deixa eu colocar aqui uma pequena biografia do Ortega y Gasset a partir do Copilot, só para situar vocês. Quem foi José Ortega y Gasset? José Ortega y Gasset foi um filósofo, ensaísta, jornalista e ativista político espanhol. Ele é amplamente considerado o maior filósofo espanhol do século XX. Ortega fundou a Escola de Madrid e foi um dos primeiros autores a tratar do problema da historicidade fora dos padrões do evolucionismo, marxismo ou positivismo. Sua famosa frase "Eu sou eu e minha circunstância" reflete sua visão de que a realidade está na nossa vivência histórica. Suas ideias influenciaram diversas áreas do saber, e em sua memória, o jornal espanhol El País concede o prêmio Ortega y Gasset anualmente a destacados profissionais do jornalismo e da comunicação. Pronto, então vejam só para dar um contexto, né, biográfico sobre ele, biográfico. Ele foi bastante influente, ainda é bastante influente na intelectualidade espanhola, europeia e mundial. Se você nunca ouviu falar dele, mas a obra principal dele é essa, Rebelião das Massas, que depois eu pedi para um resumo também, só para situar a gente. Então, o Ortega y Gasset, ele foi esse pensador, né, que deu muito valor à questão histórica, certo? Então, a análise que ele faz para interpretar a sociedade da época dele, né, que é a nossa, só que um pouquinho para trás, né, mais ou menos pouco menos de um século, né, uns 80, 90 anos atrás, né, anos 1920, 1930, então quase 100 anos, até 2024. E aí essa valorização da história faz com que as interpretações dele sobre a sociedade da época dele façam sempre paralelos e comparativos com outras épocas. Então, no caso, por exemplo, ele usa especialmente a sociedade do século XIX como parâmetro para pensar a sociedade do século XX. Então ele vai dizer que a sociedade do século XIX, a sociedade europeia do século XIX, ela avançava para um tipo de sociedade em que se aguardava, se esperava, se ansiava uma sociedade unida, né, de união, uma sociedade de inteligência, digamos assim, uma sociedade predominantemente pacífica no sentido civilizada, né, civil, né, em que havia a convivência entre as pessoas a partir de princípios racionais, tal, que era muito o espírito da época do século XIX, né, na Europa, em que apesar de todos os conflitos entre os países europeus, havia muito essa crença de uma grande realização civilizacional do mundo europeu sobre o mundo, né? Especificamente, né, mais especialmente da questão do Império Britânico, né, que era digamos assim, o domínio colonial maior no final do século XIX. Esse predomínio colonialista pelo mundo dava a impressão, que é o que ele vai desenvolver na parte que eu falei sobre as nações, a ideia de que o mundo
os países do mundo, né, especialmente os países mais novos, como o Brasil, a América, tal, de maneira geral, precisava de uma certa condução de um país ou um conjunto de países que fosse mais velhos, mais antigos, mais experientes, no caso, os países europeus. Então, há uma crença nele, de certo modo, conservadora, né, e eurocêntrica, de que a Europa tinha que conduzir. E aí ele vai dizer que o grande problema que impediu disso acontecer como um grande ápice civilizacional foi a ascensão das massas, certo? Então ele vai dizer que o ser humano médio, né, o ser humano médio de qualquer nação, ele, até um certo ponto do século XIX, ele não se via como relevante na condução da história. A condução da história era um papel de pessoas extraordinárias, parecido com o pensamento do Nietzsche, em certo sentido, de achar que a nobreza, né, as pessoas especiais, os super-homens, etc., é que deviam conduzir a civilização e não as grandes massas. Só que ele vai dizer que há uma transformação da sociedade, do modo de pensar da sociedade, ao meu ver, especialmente por causa do modo como a sociedade capitalista se desenvolveu ao longo do século XIX, priorizando o consumo e a individualização. Então, esse processo de individualização vai criar a ideia de que todo mundo é relevante. E o próprio discurso e o próprio modelo de sociedade liberal democrática também cria essa ideia de que todo mundo é relevante, todo mundo tem uma relevância, mas é uma relevância mediana, certo? Então você não precisa ser extraordinário para ser importante na sociedade de massa. A ideia é que essa massa, ela é que vai conduzir, ela que conduz os caminhos da sociedade. E aí ele vai falar que há uma grande perda civilizacional quando isso acontece, porque sem entes, né, sem pessoas extraordinárias que liderem as massas, que conduzam, né, a grande maioria, a tendência seria a civilização meio que se desfazer. Então, faz sentido ele pensar desse jeito, já que ele viveu numa época entre guerras e que a civilização europeia realmente decaiu bastante, especialmente por causa da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra basicamente europeia, né? Se concentrou na Europa, diferente da Segunda Guerra Mundial, que expandiu também para o Pacífico, envolvendo a América, o Japão, a China e tal. Mas demonstra, segundo o Eric Hobsbawm, inclusive, demonstra a Primeira Guerra Mundial, o fim de um modelo de civilização baseado no antigo regime, né? Os regimes monárquicos, europeus, antigos, com a nobreza e tal. E aí a Primeira Guerra Mundial seria justamente a decaída final desse antigo regime. E aí essa queda faz, segundo a interpretação dele, ascender esse modelo do homem-massa. O homem-massa seria todos nós, né? São pessoas comuns que, diante da falha, digamos assim, intelectual, ou não necessidade de grande brilhantismo intelectual para se sentir relevante na sociedade, acaba tomando decisões, segundo ele, que são decisões destrutivas ou autodestrutivas, né? Então, por exemplo, né, a ascensão na Alemanha, na Itália e na própria Espanha, e aqui no Brasil também, né, de modelos populistas fascistas, né, ou seja, populista mais à direita, esses modelos seriam uma espécie de resposta dessa ascensão do homem-massa, já que, bom, no caso do Brasil nem tanto, porque o Getúlio Vargas ele não foi eleito, né, ele foi eleito depois, em outro momento, lá nos anos 1950, já com o fim do Estado Novo, ele foi eleito, mas ele chegou no poder através de golpe, como é tradicional no Brasil, até bem recentemente, né, até 2016.
Mas a ascensão, o modelo de ascensão, tanto do Mussolini quanto do Hitler, principalmente do Hitler, foi através justamente da ação direta das massas no processo decisório, né, através da eleição. E é uma coisa que a gente se vê repetir muito ainda hoje, com essa adesão de uma grande parte de populações dos países, Estados Unidos, a Europa, agora no momento em vários países da Europa, ressoando os discursos extremistas e que faz com que cheguem ao poder pessoas que não são exatamente brilhantes ou extraordinárias, mas que fazem ressoar a vontade das massas através dos discursos, certo? E esse é o grande problema, segundo ele, da queda da civilização europeia nesse período que ele viveu, né? Esse período que ele escreveu, sobre o qual ele escreveu. E aí, assim, é bem interessante como paralelo em nossa época, porque, aí também retomando o que o Nietzsche fala sobre o eterno retorno, a gente vê essas coisas se repetirem, certo? Então, se ele viveu numa época, apesar de uma visão mais conservadora dele, mas ele viveu numa época em que ele percebia a ascensão de discursos e modelos populistas cuja a adesão das massas fazia com que esses modelos ganhassem ressonância, ganhassem poder e tal, e se mantiveram no poder. No caso da Espanha especificamente, o Franco ficou no poder até o quê? Até os anos 1970, então ficou no poder quase que o século XX todo. E quando ele saiu do poder, na verdade ele colocou o que ele quis, né, fazendo um retorno da Espanha ao modelo monárquico que tem hoje, monarquia parlamentar, né, colocando justamente os irmãos descendentes da família real espanhola antiga no poder na época que ele saiu do poder, o Juan Carlos, né, E aí, assim, a gente se pergunta por quê, né? Então, porque as massas elas são incapazes de tomar decisões que sejam racionais. Segundo o Ortega Gasset, as massas elas atuam de acordo com suas paixões. Então, as paixões das pessoas hoje, como era na época, tinha a ver com o quê? Certo? Desejo de relevância, segurança, né? Porque assim, para controlar as massas, segundo as teorias clássicas da ciência política, você precisa de algum tipo de inimigo, algum tipo de ameaça que você traz uma resposta. Então você, como líder, traz uma resposta a uma ameaça que não precisa ser necessariamente verdadeira, mas basta que as pessoas acreditem que há, certo? Então é bem relevante a obra dele nesse sentido, para entender muito o que existe hoje no mundo, né? Por que, apesar de toda a evolução que tivemos, todos os progressos que tivemos tecnológicos, né, o acúmulo de riqueza em poucos, tem desigualdade, mas está muita riqueza acumulada. Então você tem, por um lado, uma abundância tão grande de coisas, de produtividade agrícola, industrial e tal. Bom, tem a questão ambiental por trás disso também, mas vamos deixar passar por enquanto, já que a gente está analisando outro aspecto. E por outro, você tem uma escassez quase artificial, porque não necessariamente precisava dessa escassez de alimentos e recursos, já que você tem do outro lado uma abundância de produtividade, certo? Então é meio estranho na sociedade atual termos isso. E aí, meio parecido com a época dele, porque na época dele ele havia, apesar de todo o desastre da Primeira Guerra Mundial, havia uma certa abundância, um crescimento, né, econômico que perdurou justamente até 1929, com a crise da Bolsa de Valores de Nova York. Mas isso criou uma insegurança muito grande. Então, quando vinha discursos, né, populistas que apelavam para as dificuldades das massas, então tinha ressonância. E aí, como ele falou, como as massas de um certo momento do século XIX para frente assumiram, de certo modo, a liderança do processo decisório por causa até da própria ascensão do modelo democrático representativo, né? Então acabou criando essa pequena distorção, não, a grande distorção, segundo ele,
em como as sociedades evoluem, né, como elas persistem. Daí ele vai cair no problema das nações. Antes da gente ir para a parte das nações, vamos perguntar aqui. Faça um resumo do livro de Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas. Claro! A Rebelião das Massas é uma obra do filósofo espanhol José Ortega y Gasset, publicada em 1929. Nesse livro, Ortega analisa a ascensão das massas na sociedade moderna e suas consequências para a cultura, a política e a filosofia. Aqui estão algumas ideias-chave. Homem-massa. Ortega introduz o conceito de homem-massa para descrever o indivíduo médio da sociedade contemporânea. Esse homem-massa é caracterizado pela falta de interesse pela excelência, conformidade e tendência a nivelar a cultura. Desprezo pela tradição. As massas são indiferentes à herança cultural e à tradição, desconsiderando valores e ideais que moldaram a civilização até então. Crise das elites. Ortega discute a decadência das elites culturais e intelectuais com o surgimento das massas, contribuindo para o declínio da qualidade da sociedade. Política das massas. Ele examina como a participação das massas pode levar a formas simplificadas e perigosas de governo, frequentemente baseadas em slogans e ideias superficiais. Individualismo e anonimato. Aborda a combinação paradoxal de individualismo e anonimato nas massas, onde cada indivíduo busca sua satisfação de maneira anônima e sem compreensão profunda de si mesmo. Desafios à democracia. Explora os desafios que as massas representam para a democracia, alertando que, sem educação adequada e participação responsável, a democracia pode se transformar em uma ditadura das massas. Elite culta. Ortega sugere que a solução para os problemas gerados pela ascensão das massas é a formação de uma elite intelectual e cultural capaz de liderar e orientar a sociedade. Vale a pena explorar mais profundamente essa obra. É o que eu também recomendo, né? Aprofundar nessa obra essas questões, porque há um espelho aí bem forte da nossa época também, para a gente também não cair nos mesmos erros, porque da época dele, né? Final dos anos 20, 1920, logo depois, além da ascensão dos fascismos, né? Ele critica também a ascensão do totalitarismo de esquerda, a União Soviética também. Então a gente tem que evitar historicamente reprodução de sistemas que foram violentos, cruéis, independente de ser de direita ou de esquerda. Essa é a questão, né? E logo depois a própria Segunda Guerra Mundial, com a ascensão de um modelo de liberalismo que, apesar de bem sucedido em alguns aspectos, é extremamente cruel em outros, né? E a própria violência da guerra mesmo, né? Então, aí na parte das nações, ele vai dizer que a condução da história deveria vir de nações unidas, nações mais unidas. Ele diz o seguinte, que assim, meio que ele prevê, de certo modo, a origem, o surgimento da União Europeia após a Segunda Guerra Mundial, né, nos anos 1950, né, a União Europeia ela começa de fato em 1953, se não me engano, 1953, e vai se efetivar ao longo do século XX, né, na segunda metade do século XX, sendo o que é hoje, né, esse bloco de países unidos, né, que apesar de todos os problemas que existem na Europa, especialmente a guerra atualmente entre a Rússia e a Ucrânia, mas há uma certa união política. Não confundir a União Europeia com a OTAN, viu, gente? A União Europeia é uma união política dos países europeus, é uma boa parte dos países europeus. A OTAN é uma organização militar liderada pelos Estados Unidos. E aí ele vai dizer que essa liderança do mundo, sem ser da Europa, vai meio que vai se declinar, vai fracassar, porque ele diz assim, mesmo se pegar
o modelo de liderança dos Estados Unidos da América, que era um modelo de assim, bem sucedido naquele momento que ele escrevia, já que os Estados Unidos não foi afetado praticamente pela Primeira Guerra Mundial e inclusive ascendeu bastante, né, como grande condutor da reconstrução da própria Europa, né, depois da Segunda Guerra Mundial mais ainda. Mas aí ele vai dizer que não daria certo porque os Estados Unidos é um país muito novo e que não enfrentou historicamente os conflitos que a Europa enfrentou. Ele vai dizer uma coisa engraçada, dizendo que os países europeus que viviam, né, muito em conflito ao longo de todo o século XIX, tinham nesses conflitos alguma coisa parecida com as brigas entre irmãos, que apesar de todas as brigas vão se manter unidos, né? E aí, de certo modo, tem certo sentido, né? Então, quem olhasse para as rivalidades históricas existentes entre França, Alemanha, França, Inglaterra, né, entre a Holanda e a Bélgica e os países nórdicos com a Alemanha, e essas rivalidades históricas, o próprio modo como a Itália foi desmembrada em vários momentos antes de se reunificar, nunca imaginaria que hoje esses países todos fariam parte do mesmo bloco certamente harmônico, certo? Eles podem ter algum nível de discordância em muitas coisas, especialmente as questões lá relacionadas com imigração e tal, mas estão unidos. Ele vai dizer que a evidência histórica, como eu falei, o uso da história, a evidência histórica de que a Europa estaria destinada a conduzir a civilização humana, justamente porque aprendeu a lidar com os conflitos e passou a liderar. Ele vai dizer também que o modelo soviético, que na época estava muito bem sucedido, né, a revolução foi em 1917, e em 1929 a União Soviética não foi afetada pela crise mundial. Ela participava do capitalismo externamente, porque o mundo todo ainda era capitalista. Então, o modo de gerir a economia soviética estava naquele momento muito bem sucedido. Ele vai dizer, não, a União Soviética do mesmo jeito, né, não serviria de exemplo para a condução da civilização humana, justamente porque também era um país novo, era um modelo novo, recente, né? Então ele de certo modo previu o fato de que o próprio sistema soviético não conseguisse sustentar, apesar de a Rússia historicamente ser um país antigo, com um modo de existir bastante único e bastante resiliente, mas meio que isolado em si mesmo. Então também não serviria para conduzir os caminhos da humanidade. Então tinha que ter uma Europa unida. Ele usa a Inglaterra como exemplo de nação, né, que deveria servir de exemplo para a condução da humanidade, como de certo modo era na época, já que era o grande colonizador do mundo no final do século XIX. Então ele vai dizer que isso, eu não me lembro se ele disse que a ascensão do homem-massa meio que prejudicou esse modelo inglês, mas ele diz que a Inglaterra, talvez por causa do trauma da Primeira Guerra Mundial, assumiu uma visão, uma postura pacifista, mas pacifista de maneira artificial. Ele diz que não adianta muito ser pacifista e abrir mão das armas vivendo num ambiente de conflito. Então você precisa ter uma maneira de gerir os conflitos usando a força também, senão acaba não funcionando. Aí ele fala, né, uma crítica à Liga das Nações, que foi a união, entre aspas, das nações após a Primeira Guerra Mundial para evitar que houvesse outra, mas historicamente todo mundo sabe que não deu certo, não funcionou, e aí acabou sendo repensada como a ONU, que hoje está em crise também, se você olhar, por causa da maneira como ela foi criada e conduzida nos últimos anos, a ponto de não conseguir resolver esses dois conflitos maiores que estão nos noticiários hoje em dia, né, que é a guerra na Ucrânia e a guerra lá na faixa de Gaza. Então, teoricamente, a função da ONU, assim como foi da Liga das Nações, que não deu certo, seria evitar os conflitos, manter a diplomacia e não ter que partir para a guerra. Mas até o modelo centralizado da ONU no Conselho de Segurança, com o poder de veto dos 5 países que estão lá, já é problemático, porque acaba concentrando muita coisa.
deveria ser mais diluído. Mas sim, eu já estou divagando aí. Então é disso que ele fala das nações, né? E aí faz vários elogios à Inglaterra, mas aí depois ele critica a Inglaterra nesse negócio da escolha de um pacifismo artificial, pacifismo a partir de decreto. E ele vai falar, né, que não adianta muito você criar tribunais internacionais, tal, se você não tem o histórico daquilo ali funcionar. Foi criado de uma maneira artificial. Então, fazendo um paralelo, a gente vê hoje, por exemplo, que o Tribunal Internacional de Haia, que é o órgão jurídico da ONU, ele tem poder bastante limitado. Ele toma as decisões, tem os julgamentos muito demorados, tal. Vamos considerar Israel ou Netanyahu como genocida, vamos julgar os crimes de guerra do Putin, julgar as acusações de genocídio aqui do Bolsonaro no Brasil. Mas demora às vezes. Bom, gente, retomando aqui, a câmera aqui, que é o tablet, ele disse que excediu o espaço de memória. Ele parou no meio. Deixa eu retomar aqui. Eu estava falando sobre a questão do elogio que ele faz à Inglaterra, né? E que a escolha de fazer um posicionamento pacifista logo após a Primeira Guerra Mundial foi uma coisa muito perigosa, né? E que, de certo modo, prejudicou muito a maneira como reagiu a Inglaterra à expansão alemã, né? A Alemanha nazista no começo da Segunda Guerra Mundial, né? Então, ele foi previdente disso, porque teria sido uma escolha que não fazia sentido, já que não tinha um modelo de sociedade pacifista. Então você não pode ser totalmente pacifista, né, totalmente contra um modelo belicoso de sociedade, estando cercado de países, de nações que são belicosas, certo? Bom, pelo menos for o posicionamento dele, não fazia muito sentido em relação à Inglaterra, né? Faz sentido talvez um país como a Suíça, que é um país pequeno, e a Inglaterra era gigantesca, né, no sentido das colônias e tudo mais, ainda né, a comunidade lá deles. Tá, então os dois últimos elementos, né, que são mais simplificados, ele vai falar sobre a questão da juventude. Ele vai dizer que antigamente, né, no século XIX, os jovens, né, a juventude almejava ser adulto. Então era um modo de existir que estava conduzido para a vida adulta, enquanto que no período dele, né, quase ano 1930, se bem que é isso mesmo, 1927, se eu não me engano, o ensaio. O que tem é o oposto. Você tem a juventude como meta, e aí as pessoas mais velhas tendo que se comportar e se vestir. Ele fala o papel da moda nesse sentido, que é muito parecido com hoje em dia. Chega a ser assustador a maneira como ele prevê um modelo de comportamento em que você tem que ser jovem, jovial o tempo todo, né? Então o mundo seria dos jovens, apesar de a sociedade estar envelhecendo em idade, mas o comportamento de juventude, né, de certa irresponsabilidade. E aí você tem, inclusive, eu vi uma notícia hoje dizendo que os jovens da geração Z, eu acho, né, o pessoal está chegando aos 30 agora, não quer cargo de liderança nas empresas, né? Prefere não ter cargo de liderança. Não. É muito estranho, porque é como se não quisesse assumir a responsabilidade de comandar as coisas, certo? Então é bem imprevisível, assim, bem surpreendente uma coisa dessa, né, tão similar à sociedade em que ele viveu lá no começo do século XX. E aí ele fala da moda, né, tal. Ele diz que tem uma geração de pessoas que era jovem ao final, mais ou menos, da Primeira Guerra Mundial, e que, na época que ele está escrevendo, que é quase anos 1930, está na idade adulta, madura, mas está justamente na predominância, né, na hegemonia dessa mentalidade de juventude como forma de existir e tal. E aí essas pessoas que estão chegando nos seus 40, 50 anos, que deveriam estar
chegando na sua maturidade, digamos assim, está tendo que se comportar como jovens, porque está virando hegemônico. Mais ou menos hoje. Tanto que todo dia se cria um novo alguma coisa, né? O 30 é o novo 20, o 40 é o novo 20, o 50 é o novo 30, o 70 é o novo 50, né? Sempre se tentando se rejuvenescer cada vez mais, né? A indústria cosmética, a indústria de cirurgias plásticas, né? Você vê cada vez mais aí. E aí, assim, não que isso seja uma coisa necessariamente ruim, né? As pessoas podem querer almejar se manterem jovens e saudáveis, mas é uma questão muito mais de consumo da própria juventude, né? De ser jovem como uma forma de vida, um estilo de vida. E aí tende-se a não se assumir muito as responsabilidades. E aí é o que se acaba se ensinando para as crianças e tal. Bom, pelo menos é a minha interpretação do que ele está dizendo da época dele. E o último tópico fala sobre feminino e masculino. Ele diz que o século XIX foi prioritariamente masculino, sendo que a forma, né, a forma feminina, a beleza feminina, servia como foco da masculinidade. Então as mulheres, segundo ele, no século XIX, se embelezavam mais justamente porque era uma sociedade mais masculina, enquanto que a sociedade que estava sendo criada na época dele, né, no início do século XX, seria uma sociedade mais feminina, no sentido de que as mulheres estavam se enfeiando, segundo ele, né, se tornando cada vez mais masculinas e másculas e tal, mulheres fazendo coisas que normalmente seriam de homens, o que hoje seria considerado uma coisa extremamente sexista, que não teria o que ser masculino, né? Então as mulheres poderiam fazer o que quiser e tal, que é o discurso bem predominante hoje. E aí, mas ele está afirmando que essa feminilização da sociedade faz com que muitos homens acabem se comportando de uma maneira feminina, no sentido de que há uma despreocupação muito grande com certas coisas do mundo masculino que vinha do século XIX. Então, como ele faz uma análise histórica, né, então ele faz esse comparativo. E aí a gente vê, por exemplo, né, assim, no caso ele usa a moda novamente como exemplo, a moda evoluiu, né, do século XIX para o século XX, para hoje do século XXI, a simplificar muito, de certo modo, né, a maneira como as mulheres se vestem, a ponto de muito da vestimenta feminina, por mais que esteja na moda, no sentido que é ditado pela moda, ela não atende, né, a um suposto prazer no olhar masculino, que é o que ele dizia que tinha no século XIX. Então aquela coisa do romantismo, né, das várias camadas que a mulher usava de roupa e tal, essas coisas todas teriam a ver com o mundo masculino. Então é um modelo meio complementar de entender as coisas. Então, no mundo predominantemente masculino, você tem mais visibilidade do feminino, porque o feminino estaria se embelezando para o prazer masculino. No mundo predominantemente feminino, você pode ter, né, eu teria mais uma presença visual masculina, justamente porque as mulheres estariam predominantes. E olha que ele estava falando isso em 1927, certo? E aí hoje em dia é mais forte ainda isso. E eu acho uma coisa boa. Eu pessoalmente acho uma coisa positiva que as mulheres se libertem dessa questão de ter que se vestir para o prazer masculino, certo? Muitos homens ainda enxergam desse jeito as coisas, mas elas se vestem, né, se embelezam, se enfeiam pelo posicionamento do Ortega Gasset, porque elas fazem porque querem, não para agradar os homens. E aí é bem interessante esse último ensaio dele sobre isso, porque quando fala de consumo, por exemplo, é bem interessante, né? Que é um posicionamento, no caso dele, conservador, que comparado com a nossa sociedade hoje em relação ao consumo da moda, é bem atual.
Bom, esses são os 4 tópicos. Deixa eu ver aqui se o Copilot traz alguma coisa sobre essas 2 questões últimas. O que Ortega Gasset fala sobre a juventude? Agora, sobre a juventude, Ortega Y. Gasset abordou o tema das gerações em suas reflexões. Ele considerava que as épocas podem ser classificadas como cumulativas ou eliminatórias. Nas épocas cumulativas, os jovens tendem a se submeter aos mais velhos, enquanto nas épocas eliminatórias, os jovens não aceitam passivamente a autoridade do passado e buscam construir algo novo. Essa perspectiva é relevante para entender as dinâmicas da juventude e sua relação com a tradição e a inovação. Vocês viram que ela falou de maneira mais geral, né? O que é uma coisa e o que é outra. Eu foquei mais no que ele disse no ensaio, falando da época dele. Agora sobre o masculino e o feminino. O que Ortega y Gasset fala sobre o masculino e o feminino? José Ortega Y. Gasset, em suas reflexões, abordou a relação entre o masculino e o feminino. Ele considerava que a vida humana só é possível quando entendida pelos suportes básicos da dualidade, virilidade e feminilidade. Ortega destacou que a mulher tem uma missão fundamental: exigir a perfeição do homem. Ela molda o homem não apenas com palavras, mas também com olhares, podando certos comportamentos e fomentando outros. Para Ortega, a mulher é o encanto, ou ideal concreto do homem, e essa influência é uma ocasião máxima que ela oferece. Ele alertou sobre o perigo do feminismo superficial, que busca eficácia de maneiras semelhantes às atividades masculinas, em vez de focar na influência específica da mulher na história. Em resumo, ser mulher está acima de ser mãe, e a verdadeira missão histórica da mulher é ser o concreto ideal do homem, nada mais e nada menos. Bom, então é isso, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou bem longo, dividido em 2 partes, então divide em 2 partes, não sei. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, partilhar, ver livro, apoia-se, tudo aí que está colocado aí. Até o próximo vídeo.